E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Giovanni aqui dando sequência a esse estudo aí dos sistemas de controle. E hoje eu trago para vocês duas glândulas aí para a gente continuar o nosso trabalho nesse sistema de controle. Então hoje vamos falar das suprarrenais, também posso chamar as suprarrenais de adrenais, e vamos falar do pâncreas. Bora lá? Com relação às suprarrenais, são duas glândulas suprarrenais. As suprarrenais são glândulas, gente, que elas ficam em cima dos rins, certo? Então, elas vão ficar em cima dos rins, daqui a pouco a gente já vê isso em mais detalhe, certo? E a suprarrenal, ela é importante para quê? Gente, ela produz alguns hormônios que a gente considera como mineralocorticoides. Olha o nome, né? Mineralocorticoides. Então, vai ser alguns hormônios que estarão relacionados ao controle de alguns minerais aí, em relação à concentração desses minerais no sangue. Glicocorticoide. Glicocorticoide lembra a glicose, e glicose é um açúcar. Então, auxilia no controle da taxa de açúcar, tem uma relação, né? Então, pelo nome glicocorticoide. E andrógeno. Andrógeno está associado, né? Andro quer dizer homem, quer dizer macho. Então, veja só, as meninas, elas produzem testosterona? Produzem um pouquinho de testosterona em relação ao que os meninos produzem. A testosterona é o principal hormônio masculino. É a testosterona, gente, que define as características sexuais masculinas, como a voz mais grave, um aspecto atlético diferenciado em relação ao aspecto atlético de uma mulher. Então a testosterona, ela vai definir ali o desenvolvimento e crescimento de pelos pubianos no homem, certo? Crescimento de pelos, desenvolvimento ali, né, dos testículos. Então a testosterona, ela é o principal hormônio aí masculino. Mas as mulheres produzem um pouquinho de testosterona. E aí você vai dizer, mas espera aí, professor, a testosterona é produzida onde? Nos testículos. Nos homens a testosterona é produzida nos testículos. Uma mulher não tem testículo, então como que a mulher produz testosterona? Ela tem uma parte aqui, né, das suprarrenais que produz esses hormônios andrógenos, então relacionados à produção de testosterona, mas é só um tiquinho, é só um pouquinho de nada, né, que vai produzir aí de testosterona. Algumas mulheres, às vezes, podem ter uma hiperfunção nessa parte e aí acaba, gente, produzindo o quê? Desenvolvendo barba por conta do excesso de testosterona. Então pode acontecer de ter daí problema relacionado a essa glândula e a mulher produz testosterona mais do que o normal, e aí pode ter mulheres com barba, né, por conta do excesso desse hormônio. Vamos lá dar uma conferida aqui na anatomia dessa glândula. Ela tem uma parte mais externa, que é chamada de córtex, e tem uma parte mais interna, que é chamada de medula. Então, córtex, a parte mais externa, parte mais interna, chamada de medula. Com relação às suprarrenais, né, os hormônios do córtex, né, os hormônios que ficam relacionados à região ali do córtex. Nós temos os glicocorticoides. Os glicocorticoides são derivados do colesterol, então eles usam o colesterol ali para produzir esses glicocorticoides. O hormônio mais importante dentre esses glicocorticoides é o cortisol ou hidrocortisona. Quando você acorda, é esse hormônio que te dá a sensação, que te dá ali, né, a vontade de você levantar, que te auxilia na vontade de você levantar. Então, para você despertar, para você começar um dia, é importante que você tenha um pico elevado de cortisol. Ah, que legal, professor. Então, durante a manhã é o momento que eu tenho um pico de cortisol. Exatamente. Mas ao longo do dia é importante que esse hormônio ele diminua a concentração dele. É um hormônio que está relacionado, por exemplo, quando está em excesso, ao estresse. Então, pessoas estressadas, né, pode ter ali uma relação com esse cortisol. Liberado em situações de estresse, ó. Atua na produção de glicose a partir de proteínas e gorduras. Então ele produz glicose, mas a partir de fontes proteicas, de proteínas, ou a partir de fontes de gordura, aumentando a taxa de açúcar do sangue da pessoa. Então ele auxilia, né, na manutenção da taxa de açúcar do sangue, mas não a partir de carboidratos, a partir de proteínas e gorduras. Ele reduz inflamações e alergias. Existem alguns medicamentos que são à base de corticoides, à base de hidrocortisona, e aí, inclusive, esses medicamentos usados por um período prolongado podem fazer a pessoa ganhar peso, porque ele acaba mexendo nesse metabolismo aí, né, e alterando ali a glicemia. Então, reduz inflamações e alergias. Observação importante, ele é controlado pelo hormônio ACTH. Lembra do ACTH?
o hormônio adrenocorticotrófico produzido pela adenohipófise. Então a adenohipófise controla o funcionamento aqui das adrenais, certo? Ou suprarrenais. Nós temos também os mineralocorticoides e o mais importante é a aldosterona. Então nós falamos dos glicocorticoides, gostaria que você lembrasse do cortisol. Falamos agora dos mineralocorticoides, que ainda são hormônios do córtex, dessa região mais externa ali das adrenais, das suprarrenais, né? Esses hormônios também são derivados do colesterol e o mais importante, eu gostaria só que você lembrasse da aldosterona. Galera, a aldosterona, ela auxilia na reabsorção de sais. O nome já diz, né? É um mineralocorticoide. Então a aldosterona vai agir lá nos rins, lá também nos túbulos renais, reabsorvendo o quê? Reabsorvendo sais minerais, principalmente o sódio. Então, enquanto o ADH, que é o hormônio antidiurético, age reabsorvendo água lá nos rins, a aldosterona, ela age reabsorvendo sais minerais. Então, realiza a reabsorção de sódio e a excreção de potássio nos rins. Então, controlando esse metabolismo aí desses minerais. Aumenta a pressão arterial e a volemia. Ai, professor, que nome difícil, volemia. O que é isso? É o volume de sangue que está circulando. Então, olha só, aumenta a pressão arterial e a volemia. É a aldosterona, gente, então, que auxilia no aumento da pressão. Pessoas que têm problema de pressão alta, muitas vezes tomam medicamento. Sabe o que esse medicamento faz? Ele vai inibir a aldosterona, fazendo com que a pessoa libere uma quantidade menor de aldosterona. Com isso, o que acontece com a pressão arterial? Ela diminui. Já que a aldosterona aumenta a pressão, se a pessoa tem pressão alta, ela toma um remedinho, ela toma um medicamento que auxilia para reduzir a pressão arterial. Então controla ali a pressão sanguínea da pessoa. Também é controlado pelo ACTH, que é o adrenocorticotrófico, produzido lá pela adenohipófise. Nós temos ainda então em relação às suprarrenais agora a parte da medula. Já falamos do córtex e agora vamos falar da medula. A medula das suprarrenais, ela produz ali dois hormônios que você já conhece, a adrenalina e a noradrenalina. Lembra desses hormônios em relação lá, né, o sistema nervoso central ali, né, o periférico, falamos do central e falamos do periférico, do tipo autônomo, tem lá o simpático e o parasimpático. Então, sistema nervoso periférico do tipo autônomo, simpático e parasimpático. A adrenalina e a noradrenalina estão relacionadas à parte do sistema simpático, né, sistema nervoso periférico, autônomo, simpático. Então, tirando o nosso corpo da normalidade, preparando o nosso corpo para a luta ou fuga. Então, em situações de estresse, de tensão, de susto, esses dois hormônios são liberados e eles são produzidos pelas suprarrenais. Mas qual parte das suprarrenais? Pela medula, né? Medula das suprarrenais. Ainda nas suprarrenais, nós temos, né, a produção então aí de adrenalina, noradrenalina. Esses dois hormônios eles estão relacionados então a preparar o nosso corpo para a luta ou fuga. Eu fiz aqui um resuminho, se você quiser fazer um print de tela, né? Mas basicamente são pontos aí que nós já falamos, ó. Prepara o organismo para enfrentar situações de perigo, de estresse, contração dos vasos sanguíneos. Por que ele contrai vasos sanguíneos? Para aumentar a pressão, a circulação de sangue, mais circulação de sangue, mais glicose circulando, consequentemente mais energia para a pessoa lutar ou fugir numa situação de perigo. Então aumenta a taxa de açúcares no sangue, redistribui sangue para órgãos e músculos. Numa situação de perigo, é importante redistribuir sangue para órgãos e músculos. Por isso que às vezes quando a gente toma um susto, dá aquele gelo nas pernas, né? Porque mexe com a circulação. Como mexe com a circulação, a gente sente isso, né? Como se desse um gelo nas pernas ali, dá um susto na pessoa, isso pode acontecer. E a norepinefrina, também conhecida como noradrenalina, atua em conjunto com a epinefrina, que é a adrenalina, em respostas em situações de perigo, situações de estresse, certo? Acelera os batimentos cardíacos, a gente chama isso de taquicardia, e mantém a pressão sanguínea em níveis normais. É lógico que o excesso dela vai fazer ali, né, o coração acelerar demais. Beleza? Vamos adiante. Vamos falar do pâncreas agora. O pâncreas é uma glândula mista, anfícrina. Lembra o que é anfícrina? O prefixo anfi quer dizer dupla, crina quer dizer secreção. Então é uma dupla secreção. O pâncreas ele tem, na verdade, duas
funções, né? Ele tem uma função endócrina, quando ele produz insulina e glucagon, controlando ali a taxa de açúcar no sangue, mas ele tem uma função exócrina, quando ele produz ali, né, o suco pancreático, auxiliando na digestão, então, lá no intestino delgado. Beleza? Então ele auxilia na digestão e controle da taxa de açúcar no sangue, que a gente chama de glicemia. Vamos dar uma olhada um pouco mais de detalhe, né? Professor, o que é o pâncreas? Aqui você está vendo o pâncreas, ó. Ai, professor, parece uma espiga de milho. Nessa imagem até parece, né? Então, o pâncreas, ele tem esse formato aqui. Isso que você está vendo aqui, ó, é o intestino delgado, tá? Então, ele tem uma conexão aqui, uma intimidade muito grande, ó, com o intestino delgado. Então, você vê aqui, ó, ducto secretor, que contém ali enzimas digestivas. Então, essa seria a porção exócrina do pâncreas, que vai auxiliar na digestão, e a digestão que acontece aqui a nível do intestino, mas ele tem uma porção endócrina, que vai estar associado ali às células de Langerhans, certo? Ou células de Langerhans, que vão produzir ali os hormônios insulina e glucagon. Beleza? Então produz o suco pancreático, porção exócrina, e produz os hormônios insulina e glucagon na porção endócrina. Lembre que porção endócrina quando produz um hormônio que vai ser secretado no sangue, certo? Vamos adiante. A insulina. É bem importante agora, gente, papo reto em relação à insulina. O que eu preciso saber em relação à insulina? A insulina é um hormônio hipoglicemiante, então eu vou destacar isso para vocês aqui, ó. O que é hipoglicemiante, professor? Hipo quer dizer baixo. A insulina é responsável em baixar a taxa de açúcar do sangue. Que momento que a gente produz e libera grandes quantidades de insulina? Após uma refeição. Após uma refeição, a taxa de açúcar do nosso sangue aumenta. Galera, se a taxa do nosso sangue, de açúcar no sangue aumenta, eu preciso fazer o quê? Diminuir essa taxa de açúcar no sangue. E aí o pâncreas, após a refeição, produz e libera, né, a insulina. A insulina, ela vai atuar fazendo o quê? Fazendo com que a glicose, esse açúcar que está circulando no sangue, seja absorvido pelas células. Se esse açúcar é absorvido pelas células, o que acontece com a taxa de açúcar no sangue? Diminui. Então a insulina é um hormônio hipoglicemiante. Então aumenta a permeabilidade da membrana celular à glicose, fazendo com que essa glicose entre nas células. No fígado, a insulina promove a formação de glicogênio, fazendo então que o fígado armazene glicose na forma de glicogênio. Se eu armazeno glicose no fígado, consequentemente, galera, eu diminuo a concentração desse açúcar no sangue, né? Ação hipoglicemiante. Quem produz a insulina? Células beta do pâncreas, lá das ilhotas pancreáticas ou ilhotas de Langerhans, né? Ilhotas pancreáticas ou ilhotas de Langerhans. E o glucagon, professor? O glucagon tem um efeito inverso. Se a insulina é hipoglicemiante, o glucagon é hiperglicemiante. Se a insulina é produzida pelas células beta do pâncreas, o glucagon é produzido pelas células alfa. Então eu destaquei isso para você, ó. O glucagon é hiperglicemiante, produzido pelas células alfa das ilhotas pancreáticas ou ilhota de Langerhans. Que momento que a gente produz e libera o glucagon? Quando você está em jejum. Quando você está em jejum, você precisa manter a taxa de açúcar no seu sangue de maneira constante. Não dá para baixar a taxa de açúcar no sangue. Sabe por quê? Porque o seu cérebro ele usa como fonte principal de energia a glicose. Então não dá para deixar faltar glicose no sangue. Mas se o camarada não está comendo, de onde vem esse açúcar? Vem, né, a partir da reserva que a pessoa tem no fígado, nos músculos. Então ela acaba liberando o glucagon, que vai auxiliar então para aumentar a taxa de açúcar no sangue. Então ele é hiperglicemiante, aumenta a taxa de açúcar no sangue. Legal? Então tá aí uma informação importante. Aqui novamente, olha só, temos aqui o pâncreas, as ilhotas pancreáticas. Você vai ter lá as células alfa e célula beta. Essas células alfa e célula beta estão associadas então à produção, as alfas de glucagon, a beta de insulina, certo? Existe uma doença chamada diabetes mellitus. E temos a diabetes mellitus do tipo 1 e a diabetes mellitus do tipo 2. O que acontece na diabetes mellitus do tipo 1? Diabetes mellitus do tipo 1, a pessoa já nasce com essa doença, em que ela tem a deficiência de produzir a insulina. Imagine uma pessoa que não produz a insulina. O que acontece? Logo após uma refeição, a taxa de açúcar no sangue aumenta. Se a pessoa não tem insulina, o que acontece?
essa taxa de açúcar não baixa, e aí a pessoa precisa tomar uma injeção contendo insulina. Então precisa diariamente de injeção de insulina. É assim que resolve o problema da diabetes mellitus tipo 1. Ó. Causa redução das células beta do pâncreas, o que leva a uma diminuição da produção de insulina. Como que resolve? Ingerindo, né? Ingerindo não, mas aplicando uma injeção de insulina. E aí a pessoa tendo insulina, ela consegue diminuir a taxa de açúcar no seu sangue. Diabetes mellitus do tipo 2. Na diabetes mellitus do tipo 2, nós temos uma doença que qualquer pessoa pode desenvolver ao longo da vida. Geralmente pessoas mais idosas. Nesse caso, a pessoa produz insulina? Produz normalmente. Só que o corpo da pessoa, ele acaba não reconhecendo essa insulina. Se o corpo não reconhece, quando eu falo corpo, na verdade, as células, né, os receptores, os sensores aí que nós temos nas nossas células, se as células não reconhecem a insulina, o que acontece, gente? Não adianta nada produzir, né? E aí a pessoa acaba tendo que fazer ali o uso de alguns medicamentos. Então a causa, redução do número de receptores de insulina nas membranas das células. Então nesse caso não adianta dar uma injeção de insulina, por quê? Porque o problema não é a falta da insulina, a pessoa produz, o problema é o reconhecimento da insulina pelas células. E aí precisa fazer tratamento, uso de medicamento. Bora lá, dar uma conferida então, né, em alguns exercícios aí. Considere as seguintes funções do sistema endócrino. Controle do metabolismo do açúcar. Quem faz o controle do metabolismo do açúcar? Qual parte do corpo ou qual glândula faz o controle do metabolismo do açúcar? Ah, professor, é o pâncreas, né? Quando o pâncreas produz insulina, glucagon, ele auxilia a controlar o açúcar. A insulina é hipoglicemiante, o glucagon é hiperglicemiante. Muito bem, então começamos com o pâncreas. Pode ser letra B ou letra E. Preparação do corpo para situações de emergência. Ah, professor, é adrenalina, né? Exatamente, glândulas adrenais, então, produzem adrenalina, adrenais, os suprarrenais, então ficamos com a letra E já, né? Ó, pâncreas e adrenais. Controle de outras glândulas endócrinas. Que glândula é mestre e controla outras glândulas? A hipófise. Então, alternativa correta, letra E. Show? Mais um para fechar? A concentração de glicose é mantida praticamente constante no sangue devido à ação de 3 hormônios. Então, quem auxilia a controlar a glicose? Ah, professor, é a insulina e o glucagon. Sim, esses dois com certeza. Mas entra mais um, galera. Lembre que a adrenalina, ela libera também, auxilia a liberar a glicose em situações de perigo para que você tenha mais glicose circulante para gerar energia. Então, nós teremos aqui o quê? Insulina, adrenalina e o glucagon. A insulina é um hormônio hipoglicemiante, a adrenalina em situações de perigo auxilia a liberar mais glicose circulante para gerar mais energia e o glucagon ele é hiperglicemiante. Fechamos assim mais uma aula, até a próxima aula, gente, tudo de bom.